Olá, vou chamar a Silvia. Peraí. Oi Flávia, Isaías, Sil. Peraí que eu vou te chamar já. Olá, tá me ouvindo, Flávia? Olá, boa Oi, noite. Namastê, tudo bom? tudo ótimo. Tá carregando a sua live, o seu vídeo aí. Ai, que bom. Eu tô Peraí. paralisada, eu tô me mexendo, Você mas tá paralisada. que estranho. Parece aquelas coisas de telejornal, né? Que o cara tá em Nova York falando que nem uma gralha, mas tá parado. Pelo menos eu tô com uma Verdade. imagem, eu tô com uma imagem parada sorridente, menos mal. Tá boa, tá vendo? Você quer isso? Ô, Silvia. Agora Oi. mexeu. Mexeu. Eita, Agora eu tô com mexeu. cara de Opa. antipática. Agora eu tô com cara de antipática. Você quer sair e entrar de novo? Pode ser. Ai, que engraçado. Tá, como eu Você posso tá te me vendo aí? normal? Eu tô. Você tá linda, normal, maravilhosa. Nossa, eu nem te conto. Nada como a internet, de verdade. É. Ai, pronto, ele tem que dar o ar da graça nas lives, né, filho? Não é você, né? Ai, que Vai pra lindo. lá. Vai lá rapidinho, vai pra sala. Ô, Sil, se você quiser sair e entrar de novo, porque você tá em delay, assim, ó. Você tá indo meio. Ah, tá certo, eu vou tentar. Qualquer coisa a gente entra no meu perfil também, vamos ver. Tá bom. Gente, eu vou chamar ela de novo, tá? Oi, Gi. Oi, Flávia. Fabiana. Pri. Vamos ver. Júlia. Valéria. Deixa eu chamar a de novo. Deve ser mesmo. A minha tá tranquila. Vai uma vez ela vai entrar. Deve ser ela. A minha imagem tá legal? Tá aparecendo? A sua tá ótima. Tá. Então eu acho que é a sua mesmo. Bom, eu vou dar um oi aqui pra galera. Flávia, Júlia, Giovana, Fabiana, Pri, Caldas, Cristiane, boa noite. Isaías, seja bem-vindo. A minha tá bem, né? Eu Tá, acho que deve ser a internet dela. eu não sei, sempre acontece isso quando eu entro na sala no perfil de outra pessoa. Quando eu faço a live no meu perfil, dá direitinho, eu não sei o que acontece. Você quer tentar fazer no meu perfil? Bom, tudo bem. Ô, Vamos gente, tentar? dela é Psicanalista Fala o seu Silvia perfil aí. Marques. Isso. Psicanalista Silvia Marques. Todos convidados para ir para o meu cafofo. Ô, Silvia, só no Ah. final, não esquece de. A Sil não aparece. Não esquece de salvar a live, porque a gente pode fazer um vídeo depois para. Acho que vai ser muito importante que a gente vai poder falar aqui para eles. Ah, tá bom. Depois você, no final da live, você me explica como faz isso. Porque, olha, eu sou uma tristeza. Tá certo? Tá certo. Ah, Seu áudio tá bom, então não deve ser a net. tá certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui mesmo? Se dá para Vamos. entender bem a minha voz? Então também Tá ninguém. perfeito. Eu Tá não sou perfeito. top model, ninguém tá aqui para ver a minha cara. Ó, Bom, então, todo mundo Karina, bem-vindo. Pode Karina, então, começar. quando eu fiz esse convite para a gente fazer essa live juntas, a minha ideia assim, é que toda semana eu estou fazendo uma live. E a partir da na semana passada, eu já comecei a fazer diálogos, né? Porque as minhas primeiras lives foram individuais. E a partir da semana passada, eu já mudei de ideia. Assim, não, vamos trocar ideias com outros profissionais e vamos tentar vencer essa crise da pandemia de uma forma mais produtiva e criativa. Mas eu tenho o seguinte hábito: o que eu faço?
eu sempre aproveito essas lives também para passar alguns conceitos de psicanálise. A gente tem que puxar a sardinha para nossa brasa, né? Com E aí certeza. eu sempre falo coisas de psicanálise em todas as lives, e aí eu gosto sempre de pegar um gancho da live anterior e complementar. Então, por exemplo, semana passada eu falei muito sobre a questão da paranoia. Eu falei sobre os vários tipos de paranoia que existem, que o tipo de paranoia mais comum é a mania de perseguição, mas nós temos a erotomania, nós temos a hipocondria, a megalomania, nós temos o delírio de ciúme. E falei sobre o paranoico durante a pandemia, como os sintomas do paranoico ficam acentuados, da mesma forma que os sintomas dos histéricos, dos obsessivos, dos esquizofrênicos, dos bipolares, de todos, né? Ficam acentuados. E eu gostaria de fazer uma complementação em relação à explanação da semana passada, é que eu comentei o seguinte, que os psicóticos, eles são divididos entre esquizofrênicos, paranoicos e bipolares. Mas eu gostaria de falar hoje, bem rapidamente, de um tipo específico de esquizofrênico, que é o esquizofrênico paranoide, quer dizer, o esquizofrênico que tem traços de paranoia, né? Então, quer dizer, ele alucina, ele delira. Um exemplo muito bom mostrado pelo cinema de esquizofrênico paranoide é a Nina, do filme Cisne Negro, né? Então, não é o único filme que mostra esse perfil, mas esse filme é bem famoso, é um filme cult que muitas pessoas já viram. Ele é bem gostoso de assistir, e é por isso que ele tem uma estética tão sombria, porque nós vemos tudo por meio dos olhos de uma psicótica, de uma esquizofrênica paranoide. Então, eu queria fazer essa complementação em relação à semana passada. Eu sei que as pessoas que estão assistindo hoje não são as mesmas, exatamente as mesmas que me viram semana passada, mas eu acho que é importante fazer essa complementação. E eu gostaria de tocar num outro assunto também, que eu falei muito rapidamente semana passada, e que eu acho que é importante e tem a ver com a nossa live de hoje. Semana passada eu falei sobre a questão da perversão, né? Sim, já assisti, sensacional. É muito bom esse filme mesmo, né? Então, e o que acontece? Eu falei que os perversos, eles são os psicopatas, e os psicopatas têm os psicopatas comunitários e tem os psicopatas mais graves, e eu falei que tem os sociopatas também, né? Tem profissionais da área de saúde que não diferenciam os termos sociopatia e psicopatia, dizem que é tudo a mesma coisa. Tem outros profissionais que diferenciam, eu sou uma delas, né? A sociopatia é diferente da psicopatia. Mas em que sentido? Né? Eu comentei semana passada que os psicopatas mais graves são capazes de matar, de estuprar, de abusar sexualmente uma criança. E aí pode ter ficado a seguinte dúvida: só os psicopatas fazem isso? Um sociopata não é capaz de estuprar? Um sociopata não é capaz de abusar sexualmente de uma criança? Sim, tanto um sociopata como um psicopata pode matar, pode estuprar. Não é essa a diferença entre o sociopata e o psicopata, né? Tem duas diferenças básicas. Para começar, o psicopata, ele nasce psicopata, né? É uma coisa mais genética, mais orgânica, não depende da criação dos pais, não depende do ambiente familiar, não depende tanto de fatores externos, embora os fatores externos possam ampliar essa tendência. Ai, que legal, Priscila. Muito obrigada, Pri. Então, Obrigada, gratidão. e a sociopatia não, você se torna sociopata, Chega de né? novo. Ai, que lindo. Você se torna sociopata. E tem uma outra questão que é bem importante também. O psicopata, ele normalmente, ele é mais tranquilo, ele sabe disfarçar melhor o que ele sente, ele é mais planejador, ele é até mais perigoso, porque ele tem mais inteligência, ele tem uma inteligência mais sutil. Ele pensa mais antes de fazer e falar as coisas, ele planeja mais. O sociopata tem uma impulsividade muito maior. Então tem um filme que chama Olho por Olho, que eu até indiquei na minha dica Netflix, que é um filme sobre um tarado que estupra e mata uma adolescente, e aí a mãe acaba fazendo justiça com as próprias mãos. Aquele perfil é bem o perfil de um sociopata, porque além dele ser muito mal, ele é muito impulsivo, ele não planeja as coisas para fazer, ele não tem aquela frieza, aquela delicadeza para armar os planos.
Então, nos presídios, é bem provável que existam muito mais sociopatas do que psicopatas, porque o sociopata é muito mais impulsivo, tá? Então, eu acho que é importante fazer essa diferenciação, né? A diferenciação entre sociopata e psicopata não é o tipo de crime que eles cometem, mas sim essa questão da impulsividade e essa questão de poder se tornar. O sociopata, na verdade, se torna, alguém se torna sociopata. O psicopata não, ele já nasce, né, psicopata. E é importante ressaltar, eu sempre falo sobre isso, que, gente, o que define um psicopata ou um sociopata não é a tendência assassina. Nem todos os psicopatas, nem todos os sociopatas são assassinos, nem todos eles matam. O que define realmente um sociopata, um psicopata, é a falta de empatia, a falta de compaixão, né? O outro não existe, principalmente no caso do psicopata, o outro não existe. Então, a necessidade do outro, o desejo do outro, a existência do outro, pouco importa para o psicopata. O psicopata não existe. Por outro lado, o neurótico é muito fixado no outro. E esse é um grande drama humano. Como você deve se desligar um pouco da opinião, do julgamento, da crítica alheia, sem se tornar um perverso, sem se tornar uma pessoa que desconsidera o outro. Esse é o grande desafio. O perverso, ele não... a psicanálise não tem como tratar a perversão. Né? Um psicanalista pode tratar um neurótico obsessivo, um neurótico histérico, um neurótico fóbico, pode tratar um psicótico, não importa se é bipolar, se é paranoico, se é esquizofrênico paranoide, pode tratar um borderline, mas a psicanálise não consegue tratar a perversão. Só que tem uma coisa, a psicanálise pode tratar uma coisa muito importante, as vítimas dos perversos. Então, pessoas que passaram pelas mãos de um sociopata, de um psicopata, comunitário ou não, não importa, tanto no ambiente de trabalho, como no ambiente familiar, ou um falso amigo, ou um namorado, uma namorada, essas pessoas ficam com marcas, com cicatrizes muito profundas, muito feias, né? E essas pessoas, sim, podem ser beneficiadas com tratamento psicanalítico, né? E eu acho importante falar sobre essa questão da psicopatia e dos danos e das cicatrizes que os psicopatas deixam, tanto em parceiros amorosos, como em colegas de trabalho e familiares, pelo seguinte, porque hoje a gente vai falar também de terapia holística, né? A gente vai falar de equilíbrio emocional, fusão corpo e mente, tudo em equilíbrio. E realmente um perverso na nossa vida é um elemento totalmente assim, desestruturante. Agora eu vou passar a bola aí para a Karina. Queria que você falasse um pouco sobre a terapia holística, os benefícios, como ela pode nos ajudar nesse momento que nós estamos vivendo. Tá. Só uma pergunta. Você falou que essas pessoas que você faz a consulta, como que como que é a sua linha de trabalho? Assim, como que você busca porque assim, na verdade a terapia holística, ela vem do holos, né? Vem do holismo, ela vê o ser humano como um todo. Então, por exemplo, tem várias técnicas holísticas, na verdade. Eu vou falar um pouco as primeiras que eu faço. Por exemplo, massoterapia através de uma massagem relaxante, terapêutica, para tirar as dores do corpo físico, tá? Até mesmo aquelas dores, igual eu trato muito bruxismo, as minhas clientes têm bruxismo devido a uma certa ansiedade, né? Essa ansiedade, a gente tem que ver o porquê dessa ansiedade. Às vezes traumas, medos, fobias. Então, que vem, né? Porque assim, não tem aquele ditado que quando a mente, como que é? Quando a mente não funciona, o corpo responde de uma maneira, o corpo padece. Minha mãe fala que o corpo padece, isso, é frase da minha mãe. Então, assim, geralmente, então, assim, cada dor que a gente tem, as terapias holísticas são várias técnicas. Então, eu trato com massoterapia, através de uma massagem, com terapias, com reiki, através da imposição de mãos, aromaterapia, inclusive essa fumacinha que está aparecendo aqui, é o meu difusor, acho que é o difusor, ó, o meu difusorzinho tá aqui, ó. Né? Então, através da aromaterapia, através dos óleos essenciais,
cristaloterapia, alinhamento dos chakras, é tudo, é um conjunto, né? Físico, emocional, mental e espiritual. Então, tem várias técnicas, acupuntura, tem cromoterapia, é uma junção, né? Ao mesmo tempo, quando eu recebo a cliente, tem um difusor de aromaterapia ligado, tem a massagem, tem a conversa, tem vários eixos, né? A gente consegue, numa sessão, por exemplo, juntar tudo, né? É igual aquela prática, a cliente ela vai no cabeleireiro, o cabeleireiro acaba sendo um terapeuta. Isso eu falo porque o Marcelo, né? Ele é cabeleireiro, então assim, então ele tem que, né? E, bom, vamos lá. Hoje eu tô meio nervosa, acho que a primeira live que eu estou um pouco assim, trêmula, porque hoje faz eu estou de luto, faz 7 dias que a minha irmã faleceu, e assim, ela era muito presente na minha vida, era minha vizinha, então estava o tempo todo aqui materialmente, e até antes disso, gente, né, uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui, as terapeutas, né, as psicanalistas, os mestres, os psicólogos, somos humanos. Então, quando a Silvinha me chamou para a live, eu aceitei, porque para passar essa mensagem para vocês, né? Para explicar um pouquinho o que como que vocês podem fazer. A gente está vivendo, né, numa pandemia, vamos dizer assim, para não ser tão assim crítico. Mas tem coisa boa nessa pandemia. Tem coisa boa, a gente consegue tirar muita coisa positiva, tanto para a gente, tanto para nossa família, para desconectar um pouquinho. E a gente estava um pouquinho no automático, né, para não dizer muito. Obrigada. E então, assim, é aquela coisa, o luto, né? O luto é muito difícil pra gente, pra todo mundo. Mas, de uma certa maneira, a gente tem que seguir em frente. E a minha irmã, no caso, era uma pessoa muito espiritualizada. Então, é muito assim, a gente precisa se reencontrar. E eu não ia falar na live, mas eu vou falar. Há 4 anos e meio, eu sou mestre em Reiki hoje. E há 4 anos e meio eu entrei no Reiki. Por quê? Porque eu estava passando por uma crise de ansiedade quase um pânico, tá? E foi através do Reiki, da meditação, muito bem, Flávia, meditação, a transmutação, né? O Reiki em si me levou na terapia holística e mudou minha vida de cabeça para baixo, vamos dizer assim, né? Porque eu mudei de tudo, eu desliguei, eu sou uma outra Karina agora profissionalmente. O que eu quero dizer? Eu tenho os meus clientes, eu faço meditação todo dia, só que a morte da minha irmã, porque eu presenciei, né, ela basicamente morreu nos meus braços, e assim, mexeu muito comigo. Ele ligou um botãozinho, né, que fica no nosso subconsciente, de medo, tá? Então, o que aconteceu comigo? Eu senti tudo aquilo que há 4 anos e meio atrás eu não sentia. Poxa, Karina, você é terapeuta. Você não conseguiu segurar a bronca? Segurei, né? Segurei pela minha sobrinha, até minha irmã, pela minha mãe, que ela tem 82 anos. E isso não demonstra fraqueza, tá? É Priscila, né? Bom, pode chamar eu, a Silvinha, a gente pode te ajudar aí. Mas a gente vai dar umas técnicas aqui para você, tá? Então, voltando. Me pegou de calças curtas porque eu estava sentindo crise de ansiedade tendo todas as ferramentas que eu tenho hoje, tá? Então, o que acontece? Como eu sei, é verdade, eu não ia contar isso na live, mas eu tenho que passar para vocês. Eu, como profissional, até a Silvinha me ajudou também nas conversas, até mesmo para fazer essa live para vocês. Eu vejo que não foi um momento de fraqueza, foi até uma coisa assim, como eu posso dizer, Sil, válida para me contar para vocês. Por quê?
Há 4 anos e meio atrás, eu não tinha essas ferramentas. Ho'oponopono, transmutação, aromaterapia, meditação, o silenciar, né? Então, assim, eu não tinha o reiki, eu não tinha essas técnicas. E eu posso dizer, faz 7 dias hoje, essas técnicas funcionam muito. Que eu fiquei 3 dias buscando me auto-silenciar, buscando o meu botãozinho. Bom, enfim, como eu disse, né, a terapia holística aí ajuda, tá? Porque a vida não pode parar, a gente precisa se adaptar. Inclusive, eu tô meia aérea ainda. É verdade, ajudar os outros, isso mesmo. Então, assim, as terapias holísticas tem um monte. Hoje, no momento, né, devido a tudo isso que a gente está vivendo, eu não posso fazer uma técnica, que é a massoterapia, que é a massagem, né? Porque nós não podemos tocar, né, as pessoas, mas logo, logo vai passar isso, a gente vai sempre encontrar e a gente vai dar valor. Eu acho que a gente vai dar mais valor às pessoas. Eu acho que essa pandemia serviu pra gente se resgatar. E, gente, olha, a Priscila, inclusive, Priscila, pega um papel, eu faço isso muito com as minhas clientes, tá? Flávia também anota a dica, ela é uma terapeuta também. Pega um caderno, escreve os prós e os contras da pandemia. O que você reclamava antes, que agora, nesse exato momento, você pode fazer? Tanto uma limpeza, uma faxina na sua casa, tanto um curso online. Gente, a internet, ela tá rica de conhecimento. Quantas lives eu assisti que eu não tinha tempo, né? Então, assim, eu estava com as minhas clientes, estava trabalhando. Então, assim, a gente tem que buscar fazer o nosso cérebro aí, ó, funcionar, porque tem muita coisa boa nessa reclusão, né? Nesse sistema silenciar. A natureza, eu vejo assim, a natureza, ela pediu. Tem tanta coisa boa acontecendo na natureza, né? Você está podendo enxergar a sua família, você está podendo fazer as coisas que antes você reclamava, né? Ô Priscila, outra coisa também, postura, né? Por exemplo, até mesmo na meditação. Por que na meditação? O yoga também, né? Faz parte. Eu uso muito do yoga a parte da respiração. Então, por exemplo, mantras que elevam. Oi, Dri! Mantras que elevam, né, o padrão. Tem também várias outras técnicas, gente. Se eu for numerar aqui, depois até eu faço um post, mando para a Sil colocar. Por exemplo, uma técnica que eu uso muito, tá? Priscila, ó, olhar para cima, abrir o peito, né? Abrir o peito, fazer, ó, meditação agachou, olhar para cima, conversar com Deus. Verdade. Conversar com Deus. Fazer mantras, independente de religião, fazer mantras, conversar, colocar uma música que eleva, né, o padrão vibracional da pessoa. Por quê? Porque se a gente for fazer uma oração, se a gente for fazer qualquer coisa assim, ó, a gente está se curvando, a gente está se fechando, né? Então, assim, tudo que você for fazer, tem a postura. Quem faz? Eu não sei, Sil, você tá aí, Sil? Tô prestando aqui atenção, com essa cara aí paralisada. Eu tô parecendo coisa do filme tá de terror. Leitura corporal. Quem faz assim, quem estudar um pouquinho de leitura corporal na internet vai saber. Eu não sei se o seu trabalho também, eu tenho que ter leitura corporal até numa massagem, porque a cliente tá às vezes, né, deitada de bruço, e aí eu preciso saber se o meu toque está sendo satisfatório. Então eu preciso ter uma leitura. É um dedo que se mexe, é uma respiração, entendeu? Então é um pé que se mexe, ela contrai o músculo, né? Então a gente precisa ter essa leitura corporal. Mas na psicanálise, Karina, isso também entra totalmente. Só que no caso da psicanálise, não entra o toque, o contato físico, a massagem. Sim, mas, sim, por exemplo, sim. Independente de ser uma sessão presencial ou uma sessão online, a gente precisa fazer por chamada de vídeo. Não pode ser assim, uma ligação telefônica comum. Não basta ouvir a voz da pessoa. Sim, tem que ver.
Porque o que acontece? Já aconteceu comigo de uma pessoa querer fazer só por voz, porque tinha muita timidez, mas não Sim, rola, porque é o que você fala, o músculo que se contrai, o dedo da pessoa que mexe, a respiração que altera. Isso acontece muito no tom de voz, a gente tem que estar muito atento quando a pessoa gagueja, quando a pessoa faz uma pausa mais longa entre duas palavras, a respiração uhum, também, é claro, mas tem toda essa questão dos cacuetes. Então, por exemplo, quando uma pessoa fica muito tensa ao tocar num determinado tema, às vezes ela começa a fazer um gesto repetitivo com as mãos, ou começa a roer unha, ou começa a enrolar o cabelo no dedo. Então, assim, são vários gestos que vão sinalizando que a pessoa está tensa, ou que a pessoa ela não está aberta para o processo, ou que ela está se entregando. E aí eu só queria fazer um gancho com essa questão que você falou do falecimento da sua irmã, e você está falando sobre as técnicas e como elas ajudam a lidar melhor com a ansiedade, mas mesmo assim, às vezes a coisa fica difícil, mesmo a pessoa tendo as técnicas. Então, eu acho bem interessante linkar a psicanálise com a terapia holística no seguinte sentido: a psicanálise também vê o ser humano como algo integrado, quer dizer, se a cabeça não está boa, o corpo não vai bem, quer dizer, o corpo não é uma coisa e a mente é uma outra coisa desconectada. tudo junto, né? Inclusive para nós psicanalistas, muitas das doenças consideradas físicas são doenças de fundo emocional. Então, a fibromialgia, por exemplo, a fibromialgia é uma doença psicossomática, é uma doença Com certeza. que acontece muito em pessoas que têm neurose histérica. Quando eu falo neurose histérica, parece que é um negócio muito grave, muito pesado, mas não é. Quase todas as mulheres, quase todas nós, somos neuróticas histéricas. Então, também tem as mulheres obsessivas, como tem os homens histéricos também, mas muitas mulheres são neuróticas histéricas. E a fibromialgia é uma manifestação da neurose histérica. Existem muitas outras. Então, tem toda essa integração. Então, uma pessoa que não para de roer a unha, ou uma pessoa que come demais, ou uma pessoa que tem bulimia, enfim, uma pessoa que tem algum gesto repetitivo, tudo isso, uma pessoa que tem pensamentos mórbidos, repetitivos, pessoas muito supersticiosas, então tudo isso não está desconectado do resto do ser. Então, eu tenho pensamentos repetitivos, isso é um problema mental, mas isso vai afetar o seu corpo, né? E às vezes Com uma coisa que certeza. parece puramente física não é uma coisa puramente física, é uma coisa da mente. Só que chega um momento em que a mente ela pode estragar realmente o corpo, porque às vezes ela gera sintomas que causam dor, que causam sofrimento, mas não estragam realmente o organismo. Mas dependendo da manifestação, o que pode acontecer? A pessoa pode adquirir uma doença mesmo, como um câncer, por exemplo. Sim. Agora, É... não, só mais uma coisa, desculpa, eu estava olhando lá nos Não, comentários, imagina, tá aqui. uma amiga sua citou o filme Coringa. Eu amo esse filme, então não vou deixar de comentar. Sim, no Coringa a gente tem um caso de perversão, mas eu acho que o menino lá do Coringa, que é o Arthur, agora eu não lembro o sobrenome dele, ele tá mais para um sociopata, porque ele teve uma infância miserável, com uma mãe completamente perturbada, ele foi torturado por amantes da mãe, e teve uma vida de ostracismo, de sofrimento extremo. Então eu vejo o caso do Arthur mais como uma sociopatia, não como ele não é um psicopata, né? Ele é mais um sociopata, mas é um sociopata diferente daquele que eu citei do olho por olho, porque aquele sociopata do olho por olho é um sociopata muito mais grave, muito mais cruel, porque ele mata, ele estupra pessoas que nunca fizeram nenhum mal para ele, né? Então assim, mesmo dentro da perversão nós temos graus diferentes, né? Agora eu vou parar de falar, vou voltar para você. Imagina. Eu vou pegar o gancho da Edileuza. Ela colocou Silvia e pensamentos estranhos e negativos que trazem terror na mente. Gente, ó, isso mesmo, vai colocando aqui as perguntinhas, até comentar também, porque aqui é um bate-papo, tá? Eu vou responder, depois eu passo para a Silvia. Eu estava com esse... porque assim, todos nós temos o lado sombra, tá?
Mas toda sombra tem a sua luz. Então, toda escuridão tem a sua luz. Na verdade, assim, eu peguei, porque assim, todo mundo pergunta, Karina, você é terapeuta, como que você tinha que ser a pessoa mais forte do mundo? Eu fiquei 2 dias forte, depois parece que eu não chorei. Eu não chorei, assim, toda vez que eu chorei, as pessoas vinham me consolar, porque como eu estava consolando todo mundo, né, as pessoas acham que tinha, peraí, a Karina tá chorando. Então, acabei não chorando, acabei não colocando para fora toda a emoção, toda, sabe, a tristeza que eu estava soltando. Então, veio muito esse sentimento, esses pensamentos estranhos, tá, Edileuza? Por que esses pensamentos estranhos? Eu fiquei com falta de ar, muita falta de ar, uma crise de ansiedade, assim, que estava... Só que, assim, a minha crise de ansiedade estava com falta de ar e já estava dormente a minha mão, a minha perna. Aí você fala, meu Deus do céu, vai acontecer a mesma coisa comigo, entendeu? Então, assim, aí eu parei, né? Opa, peraí, calma. Vamos rezar, vamos orar, vamos pedir a Deus, mas o medo estava muito grande. Aí, quando a gente para fazer uma meditação, a gente sempre eu me pergunto, e eu acho que todo mundo deveria fazer, por que eu estou sentindo isso? Por isso que a prática do caderno é muito bom, porque a pessoa ela vai pôr para fora, ela vai escrever no papel e depois ela vai ler. E ela mesma vai responder para ela, entendeu? Então, todas as minhas clientes, elas fazem a técnica do caderno, tá? Não tem a técnica da gratidão do caderno? Você é grata por quê? Você vai no caderno, para você nunca esquecer, tá? Então, você pega o caderno e você coloca. Por que eu estou sentindo isso? A partir do momento que eu estou sentindo isso, tá? A Edileuza, acho que foi a Edileuza que falou, ou foi a Priscila, que falou que tá roendo as unhas. Por que você está roendo as unhas? Olha para você, se olha para dentro, se desconecta das pessoas. Por que eu estou roendo as unhas? Em qual momento eu estou roendo as unhas? Em qual situação que está acontecendo comigo? Gente, a gente liga a televisão, é só tragédia. Então, pera lá, eu preciso ser informada? Ok, mas não 25 horas por dia, né? Tem outras coisas para fazer. Não tô falando para vocês se desligarem, né? Não se cuidarem. Mas assim, tem horário, né? No começo eu estava vendo, eu queria saber muito, então eu ia atrás de notícias. Esquece as notícias. Aproveita esse momento para reflexão. Cuide de você, né? Então tem assim, eu não sei aqui, tem várias religiões aqui, né? Então assim, procure, tenha fé, tenha força. Antes da live, eu estava assistindo a missa do Padre Marcelo. Todo mundo sabe, eu sou umbandista, né? Mas eu hoje eu assisti a missa, por ser missa de 7º dia, pela internet. Então, foi muito bom, foi restaurador, sabe? Porque a gente sente, deixa o coração, ó, chakra cardíaco, deixa ele esquentar. Eu vou colocar aqui depois, pode me chamar no direct, um áudio que eu estou fazendo, muito interessante, né? 5 minutinhos por dia, gente. Porque eu sei que quem tem crise de ansiedade, só falar em meditação já acha que é uma técnica do outro mundo. Exatamente, Dileus. A gente tem que parar. A gente tem que ser mais forte. Eu acho assim, as pessoas têm... Eu fiquei com medo por causa dos meus filhos. Eu tenho um filho de 18, um filho de 6. E no meu subconsciente, como eu presenciei, e por ser a primeira vez... eu fiquei com medo de passar pela mesma situação, entendeu? Mas assim, a partir do momento que a gente tem fé, que cada pessoa tem um tempo, né? Que a gente não vai ficar eternamente aqui, mas não vai acontecer comigo. Vai acontecer, se eu ficasse, né, daquele jeito. Sim, a gente aprende a lidar com a situação. Então, assim, a Adriana também me ajudou, ela é uma aromaterapeuta também. Isso mesmo, toque de pensamentos obsessivos. Eu me vi várias vezes com medo. E vendo nada. Minha sobrinha veio aqui, minhas outras sobrinhas vieram aqui pra gente ver uma live do Sandy Júnior. Eu passei mal.
Eu passei mal. Não era para eu ter passado mal, mas é uma coisa assim que vem automático. Aí você tem que buscar, você entendeu? É o equilíbrio, né? Tem várias formas aí de se equilibrar. O que está me ajudando muito é isso aqui, ó, aromaterapia, tá? Então, depois quem quer saber de aromaterapia, dos óleos essenciais, pode me chamar. Então, assim, vai passar, né? Tem várias outras técnicas também. Eu acho que eu tô perdendo todos os comentários aqui, peraí. Qualidade de vida. Então, gente, olha, pega o caderno, voltando, né? Opa, peraí. Pega o caderno e escreve o que vocês estavam reclamando. A gente é automático. Então, a partir do momento que você pega o caderno, você escreve. Nossa, eu não tinha tempo, porque tudo é a culpa do tempo. Outra técnica. O que eu queria fazer antes disso acontecer? Antes da gente ficar protegidos. A gente não está preso, a gente está protegidos na nossa casa. A partir do momento que a gente coloca assim, a mão na consciência e fala, eu estou protegido, né? Você se torna mais forte. Tá? Então, assim, olha em sua volta, vai ter alguma coisa, tá? Pode ser limpar a janela, fazer faxina, um livro, alguma coisa, né? Um projeto. Eu tirei do papel um projeto. Eu sou mestre em Reiki, o Zui, então eu tirei do papel o meu primeiro curso de Reiki, quem quiser saber mais também, porque estava parado. Porque como eu não tinha tempo, né? Estava parado. Então, quando uns 3 dias de pandemia, assim, que tinha que ficar todo mundo parado, eu falei, opa, peraí, eu vou ficar parada? Eu acho assim, ó, eu falo muito pro Marcelo isso e pro meu filho. Faz 30 dias que nós estamos em quarentena, né? Então, assim, o que você fez? Olhe em sua volta, o que você fez nesses... acho que é 30 dias que a gente está em quarentena. 20 dias, não sei vocês. Mas o que vocês fizeram? 30, mais de 30. Eu tô 30 dias. O que vocês fizeram? Gente, ó, o que vocês fizeram nessa quarentena a favor de vocês? O que vocês conseguiram tirar do papel? O que vocês... às vezes a gente reclama muito, 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 muito. Você entra na internet, a pessoa tá assim, ó. Se chove, reclama. Se tá sol, reclama. Então, assim, né? Karina, aí eu vou fazer um gancho para essas pessoas que reclamam se faz sol, se faz chuva, se tem dinheiro. Isso, muito bem. Aí eu não indico a terapia holística nesse caso, aí eu indico a psicanálise. Porque aí essa questão da insatisfação constante é algo que tem que ser trabalhado em termos analíticos. E eu queria comentar também algumas coisas que você falou. Uma coisa preciosa que você falou, que várias pessoas estão repetindo, mas é sempre bom falar uma vez a mais. Vamos nos cuidar, vamos nos manter informados, sim. Mas, gente, vamos assistir meia hora, 40 minutos de jornal, gastar uma meia hora olhando notícias na net. Não vamos acompanhar notícias das 8 da manhã às 11 da noite, porque isso é máquina de fazer louco. Quer dizer, a gente tem que se informar, sim. Mas a gente tem que estudar, tem que cuidar da casa, tem que conversar com a família, tem que conversar com os amigos, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente, né? A Karina, ela tem uma visão mais religiosa, mais espiritualista da vida. Eu acredito em Deus, enfim, tive uma formação católica bem rigorosa. De uns anos para cá, eu não me considero uma pessoa religiosa. E é por isso mesmo que eu trouxe a Karina, porque... para não ficar aquela coisa de clubinho fechado, sabe? Falando só com pessoas que têm exatamente as mesmas crenças que eu tenho e que fazem as mesmas coisas que eu faço. Então, cada semana eu quero falar com alguém que tenha uma experiência profissional, um conhecimento diferente do meu. Às vezes eu vou trocar figurinha com psicanalista também. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso? Alguns vão se encontrar nas dicas da Karina, outras pessoas vão se encontrar nas dicas de outras pessoas, de outros profissionais. Então, algumas pessoas vão ficar bem fazendo meditação, outras vão ficar bem rezando, outras vão ficar bem escrevendo, fazendo cursos online, organizando a casa. Então, assim, são
estratégias diferentes, são caminhos diferentes para a gente chegar no mesmo lugar. Como aproveitar esse período de crise para fazer algo diferente, para aprender coisas novas, para rever valores, né, para se conhecer melhor. Neste ponto, embora a terapia holística tenha percepções e crenças diferentes da psicanálise, existem dois grandes pontos em comum. A crença no autoconhecimento, quer dizer, sem autoconhecimento nós não somos nada, né? Nós paramos num estágio de um cachorrinho, né? Sem desmerecer os cachorrinhos, mas a gente Mas tem, você tocou num ponto que, assim, é muito fácil, né? Por isso que eu trouxe esse tema, né, triste da minha irmã. Porque é muito fácil a gente falar, vai lá, medita, resolve. Vai lá, faz porque é rotina, né? Isso, por exemplo, os olhos, igual o Mundo Natural Essencial é a minha líder na do Terra, que é uma outra empresa também, para quem quiser saber. Os olhos, eles ajudam. Eu estou há 2 anos, né? Vai fazer 2 anos agora em agosto, que a minha rotina é óleo essencial. Eu já não tomo mais remédios alopáticos, né? Então, só óleo essencial. Mesmo assim, eu tive opa, o que está acontecendo, né? Mas eu saí rápido, né? Na verdade, assim, vai ter pessoas que sabem que precisa fazer uma meditação, que precisa parar, só que assim, as pessoas que não têm essa força espiritual, mental, principalmente está passando por um momento emocional, precisa ir atrás de um profissional. Aí tem que recorrer a um profissional, sim, para dar todo esse suporte, inclusive psicanalista. Então, eu vou só complementando essa questão, né, dos pontos em comum com entre a terapia holística e a psicanálise. Então, como eu estava falando sobre essa questão do autoconhecimento, que tanto a psicanálise como a terapia holística priorizam o autoconhecimento, essa questão da integração do corpo e da mente, uma coisa interfere na outra. E aí você citou, falando dessa questão dos olhos, eu pensei num terceiro aspecto. A psicanálise também não curte muito o uso exagerado de medicamentos. Então, por exemplo, um esquizofrênico, um bipolar, eles vão precisar Normalmente, os psicóticos precisam de medicamento, não tem muito jeito. Ou a pessoa passou por um luto muito pesado, não está conseguindo processar as informações, por um tempo, talvez essa pessoa precise de um antidepressivo ou de um ansiolítico, ou de repente até da combinação dos dois. Mas não é bacana. A psicanálise não vê com bons olhos as pessoas passarem anos tomando ansiolítico, remédio para dormir e antidepressivo, e não fazer a terapia, quer dizer, sabe o que parece? É meio... É um conjunto, né? Não, mas é meio escroto o que eu vou falar, mas pensa bem, uma pessoa que tem uma depressão, que tem uma angústia e se entope de antidepressivo, mas ela não faz a terapia. O que acontece? É como aquela pessoa que não quis tomar banho e se enche de talco, se enche de perfume, quer dizer, está escondendo o mau cheiro, mas não está se limpando, não está resolvendo o problema. E eu digo o seguinte, como psicanalista eu percebo que tem muitas pessoas que não precisam de ansiolíticos, não precisam de antidepressivos. É porque elas não passaram por uma boa análise e ficam escondendo, ficam disfarçando os sintomas com remédios, ao invés de tratar a causa. E aí eu aproveito também a oportunidade, eu falo isso em todas as minhas lives, em todas as oportunidades que eu tenho, eu falo... eu estou, no momento, oferecendo atendimentos emergenciais gratuitos para as pessoas que estiverem muito angustiadas por causa da pandemia. Tá? São 2 coisas que eu faço. Eu faço o tratamento terapêutico tradicional, pago, online, bonitinho, para quem realmente quer entrar nesse processo, nessa aventura do autoconhecimento profundo, né? Agora, quem quiser 1 ou 2 sessões, porque está muito angustiado por causa da pandemia, está muito afetado pelo isolamento social, então eu estou atendendo, assim, de forma esporádica e gratuita, para dar um apoio nesse... Maravilha, maravilha. complexo. Então, essa era a minha mensagem final. Você gostaria de dizer alguma coisa para encerrar a live? Legal, Priscila. Pode me procurar sim.
Inclusive, eu faço consulta, eu faço uma ficha de anamnese, né, online, a gente vai conversando, eu vejo, porque assim, como tem várias técnicas, as terapias holísticas, acontece o seguinte, você precisa, não adianta eu falar, tem a cromoterapia, tem a cristaloterapia, tem a aromaterapia, é você, na verdade, é você que tem que se sentir bem. Peraí, deixa eu... Nossa, gente, calma. É muita pergunta, é muita pergunta. Sim, Priscila, só uma coisa, eu só tô vendo agora um comentário seu, Priscila. Não, psicopatia não tem cura, não. Tá? Tá. Então, assim, maravilha vocês, né? Gratidão aí. Porque, assim, na verdade, como eu passei isso recente, eu pensei que... Na verdade, assim, acho que nunca passou pela minha cabeça que eu ia voltar com a minha crise de ansiedade depois de 4 anos e meio. E voltou, né? Ai, Karina, qual que é a diferença? Uma crise de ansiedade antes dessas ferramentas e uma crise de ansiedade, né? Depois. Claro, é óbvio, né? Eu me recuperei, eu tô triste ainda, né? Talvez dê amanhã. Hoje, graças a Deus, não deu crise de ansiedade. Eu estou tão assim, nossa, bem mais leve, sabe? O coração já não tá quase saindo pela boca, eu tô bem mais tranquila. Mas isso não impede que não vai ter amanhã, tá? Então, assim, a gente tem que trabalhar com isso. Mas eu tenho ferramentas hoje em dia que eu preciso fazer, tá? Então, assim... por exemplo, você está na tua casa, né? Escutem músicas que vocês gostem, né? Tá tendo sol, gente. O inverno daqui a pouco tá chegando. Então, assim, aproveite o sol, tomem sol, não reclamem muito, né? Se reclamar, começa a chamar Sil aí pra, né? Olha, dar umas cutucadas. Reclamões comigo. Né? Não, sabe por que é? Porque, assim, as terapias holísticas ajudam muito, muito, muito. Eu sou grata, né, por todas as técnicas. Só que, assim, se você não tiver uma força de vontade para fazer, até anotei aqui, ó, no caderno, o desafio, planejamento e disciplina. Então, assim, neste momento, gente, tem que ter um planejamento na tua casa, tem que ter uma rotina. Aqui a rotina mudou. Eu tenho marido que trabalhava fora, eu tenho filho que ficava jogando futebol, que saía para namorar, recebia a namorada, tem um filho pequeno que vai para o colégio, eu ia levar e buscar, sabe? Tem minha mãe, a minha irmã, né? Então, assim, eu tinha uma rotina e parou tudo, né? Vocês também devem estar assim, nossa, o que eu vou fazer? A gente precisa, o tema da live, se reinventar, né? Então, sim, assim, filmes, Netflix, hoje ou amanhã, não sei, né? Depende da galerinha aqui, a gente vai assistir, como que é? Minha Mãe é uma Peça 3. O Marcelo que quer assistir esse filme. É uma comédia. Por que não? Né? Vamos sair, coloca a mente precisa sair do foco do seu medo, né? Então, assim, isso. É porque, na verdade, a meditação, há 4 anos e meio atrás, porque assim, eu vou falar um pouquinho o que eu era, tá? Apesar que a personalidade não muda. Eu era uma mulher estressada, nervosa, 880, quer dizer, 880 continuo sendo ainda. 880 continuo sendo. Mas assim, eu era muito estressada. Qualquer coisa por exemplo, caiu o copo com água, eu já me estressava. Então, eu conheci o Reiki por causa disso, devido a uma crise de ansiedade, porque eu não estava mais me aguentando, tá? Eu não estava mais me aguentando. Quando a minha prima, ela foi em casa, ela falou assim, Karina, você precisa meditar, Karina, você precisa de um yoga, você precisa relaxar, silenciar sua mente, porque senão o seu corpo, você vai passar mal, você vai ter um treco, né? E eu tenho na minha família, né, tem problemas de coração, etc, tal. Isso há 4 anos e meio, na verdade 5 anos atrás, 5 anos e meio atrás. Olha, foi a pior conversa da minha vida com a minha prima. Porque entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, quem tem crise de ansiedade, quando fala em meditação, meu Deus do céu, é a pior coisa da face da Terra.
Por quê? Porque a pessoa é ligada na trifase. Vai falar para parar 20 minutinhos no máximo, uma meditação, né? Vai lá, Flávia, gratidão. Depois a gente se fala. Então, assim, quem tem crise de ansiedade, quem é ligada na trifase, assim, quem é agitada, quando fala em meditação, pode esquecer. Não vai ter força, tá? Que te faça seguir em frente. Não vai ter. Por isso que acho que eu tive que ter uma conversa com meu filho que, na verdade, abriu meus olhos. Ele falou assim, o meu filho falou, para, mãe. Isso, meu filho falou, mãe, porque, mãe, eu não quero te perder. Mãe, você tá passando do ponto. Meu filho que me abriu os olhos. E aí eu fui atrás do Reiki, né? Com a crise de ansiedade, eu fui atrás do Reiki e, graças a Deus, mudou minha vida completamente. Hoje eu sou terapeuta holística, mestre em Reiki e massoterapeuta. Mudou minha vida. Abriu portas, abriu caminhos que eu nunca pensei que fossem abrir. Eu faço massagens hoje, drenagem, estética, que eu, antes de fazer, né, antes de ser profissional, eu nunca tinha recebido uma massagem na minha vida profissional. Eu nunca fui no spa. Por quê? Eu era muito agitada. Como que eu ia lá fazer? Oi, Márcia, boa noite. Como que eu ia fazer uma massagem, ficar deitada numa maca? Gente, eu ia levantar e bater na profissional. Né? Então, né? Então, assim, eu sei que por isso que a psicanálise é bom. Por isso que ela é boa, porque eu acho que é o momento que a gente precisa ajudar essas pessoas. O trabalho da Silvia. Então, mas uma coisa que eu queria complementar, Karine, a respeito da psicanálise, é que assim, a psicanálise e a terapia holística, uma coisa não substitui a outra. Elas se complementam. Uhum. Então, são formas diferentes de você se cuidar. E você não precisa. Sim. Você pode escolher apenas uma, mas você pode combinar as duas. E eu acho que é até na verdade, ideal. Sim. Então, a pessoa fazer uma psicanálise, ainda fazer exercício físico, ter um hobby, sim. ainda ter esse cuidado também na parte de meditação. Eu, por exemplo, uma coisa que eu adoro é receber massagem. É uma coisa que me reconfigura energeticamente. Eu não vivo sem massagem. Então, por favor, vamos marcar. Vamos trocar aí, vai. Você já ganhou uma massagem já. Fazer uma permuta aí. Mas assim, o que eu acho que é importante, eu gosto muito de ressaltar, eu tô brincando com o pessoal, chamando, olha, os reclamões me procurem. Mas é uma brincadeira isso, porque, na verdade, os psicanalistas, eles nem chamam as pessoas, assim, de pacientes, né? Os psiquiatras, os psicólogos, os médicos, nós chamamos de analisandos, porque nós partimos do pressuposto que a pessoa que busca uma análise não é uma pessoa doente, não é uma pessoa patológica, muito pelo contrário, quem procura uma análise é uma pessoa tremendamente corajosa, né, que optou e que aceitou o desafio de fazer um mergulho em si mesma. Então, é um processo muito bonito, ele é longo, ele pode ser doloroso em alguns momentos, mas ele é algo... Você está falando das transformações da sua vida, tudo que a terapia holística trouxe de bom para você. E eu posso falar a mesma coisa sobre a psicanálise, que eu entrei nesta vida há mais ou menos 5 anos, e realmente a gente não deixa de ser a gente não muda a nossa personalidade. Mas essa coisa do 8 e 80 fica um pouco mais suave, a gente aprende a relativizar, a gente aprende a projetar menos, a gente aprende a compreender melhor o nosso desejo, a gente aprende a reconhecer melhor o que é tóxico na nossa vida, não só situações, mas pessoas ou atitudes nossas mesmo, tem coisas que a gente faz que são muito tóxicas. Então, eu... Tô fechando aqui com essa observação, porque muitas vezes as pessoas acham que a psicanálise, eu não vou fazer psicanálise, porque psicanálise é coisa de gente muito problemática. Não, problemáticos todos nós somos. Só que algumas pessoas vão atrás do tratamento, outras não. Agora eu prometo que eu fecho. Mas, na verdade, até para as terapias, apesar que eu acho que as terapias holísticas, terapia complementar, tem várias terapias hoje, né? Vários nomes. Mesmo assim,
assim, eu tenho cliente que vem fazer terapia comigo, e só terapia, tá? E eu levo para massagem, tá? Por quê? Porque às vezes a pessoa chega, elas têm uma ideia de terapeuta, pensa que eu já tô de branco, né? Aí já senta na cadeira com papel, uma caneta e eles ficam lá olhando pra minha cara. Eles têm uma ideia assim, opa, peraí, vamos conversar, vamos bater um papo, né? Por que você veio e tal, não sei o que, bababá. Mesmo assim, as pessoas saem daqui e falam assim, Cá, olha, eu quero fazer terapia com você, só que não conta pra ninguém, não. Como assim não conta pra ninguém? Não, é porque assim, você sabe, aí eu converso com a pessoa. Só está mostrando o nariz pra baixo? Não, não vi. Ah, deve estar linda. Pra mim tá normal, Márcia. Deu aí, Sil. Karina, você já viu que sua câmera só está te mostrando o nariz pra baixo? Oh, meu Deus do céu, tá lindo assim. Pronto, ó, vou pegar aqui, vamos ver. Tá melhor aí? Pronto. Tá me vendo? Então, e assim, as pessoas ainda, elas têm aquela mania de, eu não vou buscar terapias holísticas, não vou fazer isso, porque, tô falando de terapias, né, até mesmo Reiki, por causa de vergonha, talvez. Tá bem? Tá ok? Melhorou, né? Entendeu? Então, assim, bem interessante essa observação. As pessoas ainda continuam, vai no psicólogo, tem problema, vai no psiquiatra, vai no, né? Mas eu acho que vai mudar. Vai mudar porque as pessoas estão se olhando um pouco, né? Para elas mesmas, assim. E aquela coisa que eu te falei, essa pandemia tem coisa boa. Então, assim, é só as pessoas buscarem o que é melhor para elas. Sim, tem preconceito. Agora sim, né? Pronto, peguei o celular na mão agora. Então, então o que eu posso falar para vocês é o seguinte, se cuidem, né? Tem várias técnicas, né? Tem bloqueio, exatamente. Tem várias técnicas boas. Gente, deixa seu coração vibrar, né? Faz coisas assim, faz por prazer. A gente está protegido em casa, né? Então, assim, não fica ligado em televisão, o que tenta buscar alguma coisa assim que... Exatamente. Então, assim, mas é porque assim, eu tenho cliente que totalmente não acredita em nada. Não acredita em nada, né? Espiritualidade, sabe? Escreve, faz curso, sabe? Tem vários, gente, o que tem de curso gratuito na internet e assim, curso pago, gente, é impossível que a gente não saia melhor, né, do que a gente entrou nessa quarentena, né? Eu sei dos riscos, né? Eu sei de tudo, mas vamos fechar com isso. Eu acho que vamos sim. A gente vai sair melhor. Eu acho que esse final tá perfeito. Bom, gente, ó, gratidão por todas vocês. Pode procurar a Silvinha, pode me procurar. Uma boa noite a todos. Eu vou tentar gravar, né? Tá bom. Vou tentar gravar. Gratidão, Sil. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, linda. Beijo. Tchau, gente. Beijo.